Olá, vamos começar a nossa segunda parte da segunda aula de língua portuguesa. Já estão com o livro de língua portuguesa na página 151? É este livro aqui, olha. Então, quem ainda não estiver, peguem o livro e vamos continuar o conteúdo de conotação e denotação. Vamos lá? Acompanhem a leitura para saber o que o autor fala sobre conotação e denotação em análise linguística. Denotação e conotação. Como temos estudado até agora, sempre que falamos ou escrevemos, temos uma intenção. E, para realizar esse objetivo, utilizamos palavras. Muitas palavras são apenas etiquetas para nomear ações, objetos, sentimentos, sensações e etc. Por essa lógica, podemos supor que há uma relação direta entre as palavras e as coisas do mundo. Mas não é bem assim. Na nossa língua, uma mesma palavra pode ser empregada de várias formas. Algumas palavras ou expressões que usamos na nossa comunicação diária são muito ricas semanticamente. Por isso, o sentido delas depende do contexto em que são usadas. É o que ocorre, por exemplo, com o termo vacas magras nessa frase. As vacas magras não são boas produtoras de leite. Nesse exemplo, dizemos que o termo vacas magras foi empregado no sentido denotativo, isto é, no seu sentido literal. Básico é o que não acontece em Joana viveu uma infância de vacas magras. Agora, o sentido da expressão vacas magras é conotativo. Para compreender essa expressão, precisamos contar com nosso conhecimento de mundo, nossa experiência cultural. Assim, sabemos que vacas magras significa dificuldade, pouco dinheiro e, ao dizer isso, expressamos um juízo. Então, resumindo, denotação corresponde ao sentido literal das palavras. Conotação ocorre quando uma palavra não é usada em seu sentido literal. Portanto, a conotação diz respeito a uma maneira pessoal de ver o mundo, as pessoas, as situações. Então, pessoal, ficou claro o que é conotativo e denotativo? Então, passemos à página 152 para realizar um exercício. Antes de continuar, dê uma pausa nesse vídeo e tentem fazer a atividade das páginas 152 e 153. Dessa forma, você estará testando tudo que vocês aprenderam nessa aula. Página 152. Prática linguística. Primeira questão. Considerando a relação de conotação e denotação, confronte o sentido das palavras destacadas nas frases A e B e responda às questões. A. Do trabalho, João é muito lerdo. B. João tomou uns tranquilizantes e ficou meio lerdo ontem. Letra A. O que significa a palavra destacada em cada situação? Então, a resposta para essa questão é: no item A, lerdo significa lento. No item B, a lerdeza é consequência da medicação. Então, coloquem essas respostas na letra A e vamos à letra B. B. Em qual dos exemplos a palavra destacada expressa reprodução de quem fala? Então, nós temos essa reprodução de quem fala no exemplo A. C. Em qual exemplo a palavra lerdo tem um sentido passageiro, não constante? Podemos encontrar esse sentido passageiro no item B, no exemplo B, já que quando ele toma tranquilizantes com a consequência da medicação, essa lerdeza, esse lerdo, como tem dizendo aí no item, irá passar.
Então, a resposta é no exemplo B. Letra D. Em qual situação a palavra lerdo foi empregada de maneira conotativa? Na frase A. Também poderíamos dizer que João é muito lento ou João é muito preguiçoso. Por isso está sendo usado o conotativo nesse caso. Quarta questão. O sotaque é uma particularidade da fala com muito valor conotativo. Com nosso conhecimento de mundo, em pouco tempo de conversa ou apenas algumas palavras, podemos identificar a procedência da pessoa com quem falamos e da qual nada sabemos. Lembre-se de que nenhuma maneira de falar é feia ou bonita, melhor ou pior, pobre ou rica. Todos os sotaques são valiosos e expressivamente ricos. Exemplo disso é esta historinha mineira muito interessante. O título do texto é História Mineira. Então, tentem ler e entender o que o texto diz para respondermos essas questões. Letra A. O que aconteceu com a galinha? Por quê? Então, a resposta é a seguinte. A galinha explodiu quando o milho de pipoca começou a estourar. Letra B. A forma como esse texto foi escrito procura reproduzir o modo de falar dos mineiros. Esse modo é muito diferente do seu? Então, sexto ano, essa questão ela é uma questão pessoal. Então, vocês vão dizer nessa questão se esse modo de falar dos mineiros é diferente do seu e por quê. Após responder essas questões, vamos à página 154 para responder a terceira. A terceira é uma questão pessoal, mas eu vou ler aqui para vocês o enunciado. Em cada grupo de palavras, provavelmente uma é usada naturalmente em sua região. Aponte essa palavra e confira seu resultado com os seus colegas de classe. Caso você conheça outras utilizadas de maneira mais corrente em sua região, aponte-as. Temos as palavras desajeitado, trapalhão, enrolado, prego, mané, otário. Então, vocês vão escolher uma dessas palavras, a que for mais usada, e lembrem de escolher a palavra que mais se encaixar na norma padrão, na norma que encontramos lá no dicionário, certo? Façam a mesma coisa nas letras B, a letra O, e vamos para a quarta questão. Quarta questão. Na evolução natural das línguas, é normal que algumas palavras ou expressões caiam em desuso, ou sejam substituídas. As palavras e expressões a seguir são exemplo disso. Elas já foram muito comuns. Pergunte a alguém que convivia com essas palavras e descubra o significado de cada uma delas. Caso você conheça uma correspondente utilizada nos dias de hoje, indique-as. Essa questão é uma questão de pesquisa que vocês precisam fazer com seus familiares. Então, vocês podem fazer com seus irmãos mais velhos, com seus pais, com seus tios, ou seja, com quem vocês estiverem por perto nesse momento. Ou vocês podem ligar para essa pessoa e perguntar também, certo? Então, essa é a quarta questão. Vamos à quinta questão. Quinta questão. Compare no dicionário o significado de cada palavra abaixo. Depois, escreva a conclusão a que chegou. E aqui encerramos a nossa aula sobre conotação e denotação. Não esqueçam todas as atividades respondidas e anotar todas as dúvidas que tiverem sobre a atividade e sobre o conteúdo. Em uma outra oportunidade, nós revisaremos o assunto e responderemos as dúvidas que vocês tiverem, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.